Eu achei que eu nunca mais ia voltar aqui. Você sabe que o pessoal dos outros podcasts, vários, tá? Me perguntam, falou, mano, isso aí direto eu recebo essa pergunta. Os caras falaram, mas os caras lá do Três Irmãos viraram comunista mesmo? Porque, pô, os caras nunca mais chamaram você, não sei o que. Isso, vários, tá? Vários. Aí eu até falei, a pergunta, vocês brigaram? Eu falei, não, são meus amigos até hoje, mas depois que o podcast virou Três Irmãos Comunistas, eles não me chamaram mais, né? Não, mas não chama Três Irmãos Não chama Três Irmãos Comunistas. Você me quebra aí. A pouca resistência que existe, você começa a acabar com ela e, porra, aí foi embora o boi com a corda. Isso o CNPJ não pode ser comunista. O CNPJ, né, não tem um viés ideológico, mas sim, o host pode virar um camarada, né? Lógico. Aliás, eu acredito que isso, com o tempo, né, estudo, buscando conhecimento, né? Você vê, eu já falei pra várias pessoas minha história aqui. Lá atrás eu fui no primeiro congresso do MBL, eu acho. Legal. Inclusive, sentar no meu Instagram, quando eu abri meu Instagram, que é antigo pra caramba, a primeira foto é eu num congresso do MBL com a pulseirinha. Já foi no show? Tô no MBL, não fui. Tem que ir no show. Se for no show, você vai pirar. Aí depois do MBL eu viro do Partido Novo. Eu me filiei ao Partido Novo, assim. Caramba. Eu pagava mensalidade do Novo, tudo. Isso já me passou raiva, Léo. É. E a mensalidade era cara, mano, do Novo. É mesmo? Sim. É caro. Porra, mas aí você vai... dinheiro desse bosta, não. É uma busca pelo conhecimento, assim, sabe? Que eu acho que todas as pessoas passam por essa etapa. Sim, mas conhecimento é uma coisa... Busca uma explicação que, tipo, a solução do mundo hoje, a hora que você começa a se deparar com a realidade, é o comunismo. Então, assim, a pessoa de direita que estuda e é honesta, ela vai estudando até virar comunista. Sim, você vê, por exemplo, como que tá a Coreia do Norte, comunista, um país tão bom, que a fome fez que a média de altura do cidadão da Coreia do Norte abaixasse em 7 centímetros. Hoje, o cidadão, em relação ao cidadão da Coreia do Norte, em relação da Coreia do Sul, que já não são altos, que uma coisa é o russo diminuir 7 centímetros. Tem muitos centímetros para diminuir. Agora, o coreano já não é alto. A diferença de altura média entre o cidadão da Coreia do Sul e o cidadão da Coreia do Norte é de 7 centímetros. Por causa da fome e da desnutrição causado pelo bem-estar comunista. Né? E sabe, aliás, foi por isso que se descobriu as fraudes em relação aos dados da Coreia do Norte. Porque todo mundo tava bem, de bem-estar e tal. Eles camuflam. Como é que são camuflados os dados da China? Existem estimativas, por exemplo, e a gente já viu isso no passado, quando existia, por exemplo, a União Soviética. Se a União Soviética era a segunda maior nação do mundo, né, e tal, não sei o quê. Aí quando se desfez, quem que era o motor da União Soviética? A Rússia. Aí quando desfez a União Soviética, aí o PIB da Rússia é o 16º do mundo. Peraí, ou seja, era tudo camuflado. A Coreia do Norte era a mesma coisa, só que eles esqueceram de camuflar a estatura dos novos soldados que entravam pro exército da Coreia do Norte. E os caras viram ano a ano diminuindo a estatura, chegando a ter o absurdo de um povo já pequeno, então percentualmente isso é um absurdo, chegando a um absurdo de você ter diminuído 7 centímetros. 7 centímetros de diminuição de estatura para um povo pequeno é um absurdo. E isso... 7 centímetros de fome, assim. 7 de desnutrição. Fome, se você não come... eu acredito, você tem qual é a sua altura? 2 metros. Eu tenho 85. Redondo. Dá pra perceber que nós somos bem nutridos. Sim. Né? Sim. Se você é desnutrido, eu até já expliquei isso uma vez no podcast, isso deu até polêmica e tal. Por que você tem alguns países na África que o QI médio tá próximo de 60, próximo de 40? Por que tem dificuldade desses países evoluírem? E por que eles não vão... Essas crianças que nascem nesses países da África, eles não vão competir com os americanos, os norte-americanos ou os europeus? Porque o garoto nasce lá, ele passa fome na primeira infância, que é quando o seu cérebro mais desenvolve percentualmente, é quando ele mais cresce proporcionalmente, né? Então você passou fome na primeira infância, seu cérebro já é subdesenvolvido. Chegou no 2º ano de idade, ele pegou uma poliomielite. Como é que esse garoto... ele vai competir com um europeu, que tudo que ele come tem 32 vitaminas. Ele compra um arroz, vem com 32 vitaminas. Ele come uns sucrilhos, vem com 77 vitaminas. Como é que esse cara vai competir um com o outro?
Então, você vê, esse é o grande motor do capitalismo. O capitalismo é o maior motor de prosperidade que a gente tem no mundo. Como que essas pessoas aí passam fome? Ó, por conta do capitalismo, não é? Não, sim, é o capitalismo que fez em toda a história da humanidade, que a gente tem, vamos colocar 200 mil anos, a história da humanidade. Na história de 200 mil anos da humanidade, a gente sempre teve menor produção de alimentos do que era a necessidade. Então a gente tinha menos oferta do que era a demanda. Pela primeira vez na história, graças às revoluções industriais, graças ao capitalismo, a partir de 1970, pela primeira vez numa história de 200 mil anos da humanidade, a gente tem mais oferta do que demanda. Então hoje a gente tem mais oferta... O capitalismo tira as pessoas da fome por conta disso. Claro! Entendeu? Então por quê? O capitalismo tirou milhões de pessoas da fome. Hoje é na casa de bilhões de pessoas que não passam fome. Estima-se hoje que você tem ainda, claro, 11% de pessoas na pobreza. Mas mesmo assim... Mesmo desses 11%, você tem pessoas na pobreza que estão vivendo em condições melhores do que pessoas consideradas ricas no passado. É porque muita gente fala que quem tirou as pessoas da fome, por exemplo, foi a China. País socialista, né? Sim. Esses números são influenciados, pela população chinesa que viveu miséria, né? Sim. O período das humilhações, sim, guerra do ópio, promovidas pelo capitalismo, a partir do momento que a China... Não? Porque, por exemplo, a questão com a Inglaterra, tá? A Inglaterra, pra mim, é um país absolutamente estatizado. Assista Harry Potter. Já assistiram Harry Potter? Sim. Né? Pra mim, capitalismo é quando você tem liberdade pra usar o seu capital, tá? Quando eu tenho aqui no Brasil, claro que você precisa ter organização e tal, mas aqui no Brasil, tudo que eu preciso fazer, o Estado me proíbe de fazer alguma coisa, e aí pra eu fazer, eu preciso pagar pro Estado pra ter um alvará pra poder fazer. Por que eu não simplesmente posso fazer? Eu tenho um controle estatal daquilo. Quando você assiste Harry Potter, por exemplo, você não tem lá o Ministério da Magia, o Ministério do não sei o quê. Tudo é um ministério estatal. A Inglaterra é um país absolutamente estatizado. Não é um país livre capitalista. Você acha que não tem que ter Estado, então? O problema é o Estado. Não, eu não sou contra o Estado. O problema é o seguinte, se a gente vivesse eu brinco e falo assim, existe o socialismo, né? Toda família, de certa forma, é socialista. Porque você tem um controle central, que é do pai, por exemplo. Você tem um controle central. E os outros, até os filhos, até podem trabalhar. Então você tem a sua função, o filho lava o carro, a filha lava a louça. Por exemplo, as pessoas têm a sua função para contribuir para aquela sociedade. E todo mundo está vivendo, de certa forma, bem. Por quê? Porque, mesmo nessa sociedade que você poderia considerar socialista... Você tem uma pessoa que está controlando aquilo, primeiro é um controle pequeno, então quando você está controlando poucas pessoas é fácil. Controlar bilhões ou milhões de pessoas que seja, você já não consegue, porque quando o controle é central, você acaba não permitindo que outras pessoas tomem decisões e tenham iniciativa, então eu estou controlando muito o cérebro. Tá? Eu estou deixando cérebros não ativos, cérebros que poderiam estar produzindo e não, porque eles estão esperando o comando estatal. Então, no capitalismo, eu tenho, por exemplo, milhões de pessoas querendo ter ideias, como aconteceu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos cresceu como cresceu. E essa cultura persiste até hoje, e a gente já viu em vários filmes americanos falarem isso. Eu só preciso ter uma boa ideia para ficar rico na América. Todo mundo fala isso, tá? E sempre a América, hoje tá mudando bastante, infelizmente, mas sempre a América, ela tomou o empreendedor ou o inventor como um amigo da nação. Se você cria alguma coisa para resolver problema, você é meu amigo, porque você faz crescer a nação. Aqui não. Se eu invento alguma coisa e eu quero abrir uma empresa para botar aquela minha invenção em prática, eu tenho que ter 200 licenças, eu tenho que ter fiscais, eu tenho que ter não sei o quê. Todo mundo quer levar uma parte da minha ideia. Eu tô ferrado, eu não consigo pôr em prática. O pessoal brinca. Se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil, ele estaria vendendo CD pirata na Rio Branco. Ele não seria o cara que ele é, porque você não deixa empreender. Então, coisas extremamente simples, como, por exemplo, quando você teve... perdão. 1775, 76, quando você teve a guerra e a América se livra da Inglaterra. Século seguinte, né, século XIX, milhões de pessoas, milhares de pessoas, eles vão para a América. Você começa a inundar a América de pessoas. E você precisa de recursos, você precisa de comida para essas pessoas. Você pega todo o meio ali da América, você só tem terra e pedra, você não tem muita coisa. E eu preciso produzir. Eu preciso ter carne, eu preciso ter animais de corte, eu preciso de leite e eu preciso de plantio.
E aí, como que eu faço num lugar que não tem madeira, tá? Que você também não... Até pra você fazer as pedras, as cercas em pedra é difícil. Como é que eu cerco toda essa quantidade de produção que eu preciso pro gado, por exemplo, não comer o meu milho, por exemplo, ou qualquer outro vegetal que seja. Né? Você não tem madeira no lugar pra você fazer tanta cerca. De pedra é um custo absurdo, e você nem tem tanta pedra assim. A gente tá falando de América Central. América do Norte, estou falando. América do Norte, tá? O que fez despencar o custo de produção? Uma invenção absurdamente simples, o arame farpado. O arame farpado fez despencar o custo de produção de você cercar uma área. Você entendeu? Você acha que essa ideia teria vindo assim do Estado? Poderia ter vindo. Mas quando eu boto, em vez de eu botar... Imagina os Estados Unidos hoje, que tem por volta um pouco mais de 300 milhões de pessoas. Em vez de eu ter só uma cúpula, e eu até sou um cara, de certa forma, aristocrata. Eu acho que você tem que ter os melhores no poder pensando. Eu sou até, de certa forma, aristocrata. Mas quando eu pego, em vez de eu ter um controle central e tudo eu controlo, então o que você fizer não faz diferença. Tá? Porque todo mundo é igual, todo mundo ganha a mesma coisa. E eu boto não, ó, boto 300 milhões de pessoas e falo, vocês estão no jogo. Qualquer ideia que vocês tiverem, vocês vão ganhar dinheiro. O país evolui. Eu até brinco, falo, tem três, eu que sou da área de metalurgia, tem 3 grandes invenções que são praticamente do século XIX, que mudaram o mundo, todas elas baseadas em aço, que é o arame farpado, que despencou o custo de você cercar território e despencou o custo de alimento. O cabo de aço, que, por exemplo, hoje sem cabo de aço a gente consegue imaginar a sociedade do jeito que é sem cabo de aço. Pra você restringia demais, por exemplo, mineração, porque eu tinha que usar correntes. Corrente, ela é pesada, ela é difícil a articulação dela. Corrente, corda, isso, né? você trocou Primeiro corrente, corda. Corrente. Você trocou por cabo de aço, né? E containers, que despencou também o custo de transporte. Ideias vindas de pessoas, não do Estado. Mas o Estado, ele pode pegar essas pessoas e gerenciar e Mas por quê? obter o melhor delas. Você vai gerenciar não? 300 milhões de pessoas no seu país, nos Estados Unidos? É, assim, eu entendo, é porque se você não tiver o Estado, sei lá, a gente... Eu não quero que não tenha o Estado. O Estado, para grandes articulações, ele é muito bom. Eu até gosto. Não. Só que, o exemplo que eu tava dando da família. Por que o, entre aspas, socialismo na família funciona? Porque o pai ou a mãe, quem quer que mande, ele tá pensando no melhor pros filhos, no bem-estar. O cara que tá no poder, via de regra, não tá pensando no melhor pras pessoas. Esse é o problema. O Estado, ele acaba sendo o bloqueio de não permitir o monopólio. Né? Porque se você não, isso você que tá não acha que O Estado não... tá fazendo isso? Não, A Petrobras não é um monopólio? Deveria ser função do Estado, você não mesmo concorda? no capitalismo. Se a gente deixa, liberal aqui pra todo Legal. mundo, fazer do jeito que for, né? A tendência é sempre ir pro monopólio. A Anatel tá garantindo liberdade pra você ou tá garantindo as vantagens pras empresas de telefonia? Não, é porque o Estado não tá sendo bem gerido. Então, porque né? o Estado é composto por bandidos. Agora, exato, o Estado Né? brasileiro não tá sendo bem gerido. Agora a gente Mas pode qual ter Estado tá sendo bem pode ter gerido? um Estado Sim. que funciona melhor. Então, Por exemplo, o Estado chinês, por exemplo, o Estado da Coreia Popular, Concordo com por você. exemplo, o Estado do Vietnã, Da Coreia Popular não, pelo amor de Deus. da Coreia do Norte, Coreia não, Popular, pelo amor de Deus, aí não, né? o Estado do Vietnã. Mas a China eu gostei. Né? Vamos trazer a Da China. China. Vamos trazer a estrutura da China pro a Brasil? China não é um exemplo? Concordo. Vamos trazer o... A China hoje, qual que é Boa. a maior potência mundial do mundo? Boa! Qual que é a maior potência mundial? Estados Unidos ainda. Ah, não, para Estados com Unidos isso, ainda. Para com isso. Mas vamos lá, vamos Estados lá. Unidos agora só faz guerra. Cara, velho. Estados Unidos só faz guerra, não mais nada. A estrutura da China, PIB e tal, produção, dizem, tem estudos mostrando, não necessariamente estão certos, mas estão mostrando que podem estar superestimados em até 65%. E já vimos isso na União Soviética. Que é superestimado? É, certeza. Quanto a gente já não sabe. Não dá pra confiar no que vem da China. Mas legal, gostei. Vamos trazer as coisas boas da China pro Brasil. Por que a China virou a China que é hoje? Por que teve o crescimento de 10% ao ano durante tanto tempo? Ter planejamento. Planejamento, bacana. Não tinha planejamento antes? Não. Com o comunismo? O Partido Comunista tá lá desde quando? 1949, não é? Não, Esse acho partido que aí? 1949 foi a Revolução. A Revolução, Mao anos, Zedong. tem 50 Isso. anos. Mas o Partido Chinês já tava lá antes, Tá. né? Sim, aquela briga toda. É, com Chiang Kai-shek. Bacana. Aí é. Bacana. Tava lá antes. O que aconteceu que mudou uma chave na China foi quando Hong Kong, comandado pela Inglaterra, que eu acho absurdamente estatal, a Inglaterra, volta pra China. Quando a China pega de volta Hong Kong e fala, eita nós, esse negócio de capitalismo funciona, hein? Não dá pra gente
largar isso aqui. Eles sentiram o gosto do capitalismo ali. Falou, opa, isso aqui funciona. Precisamos replicar. O chinês não é burro não, filho. Tá? Ele não é burro não, né? Aí você tem lá, por exemplo, relações... Hoje você tem... Bom, eu vou chegar nisso aí. Eles começaram a replicar isso em diversas cidades. Começaram a criar cidades capitalistas, que eles chamam, o próprio governo chama, de cidades socialistas com características chinesas. O que é o socialismo com características chinesas? É o capitalismo. Você tem uma cidade com livre mercado, as pessoas podem empreender naquele lugar, o chinês não pode visitar essas cidades, o chinês comum ele é proibido de visitar, assim, sério? O chinês não pode visitar essas cidades. Ele é proibido? Ele não pode, ele é proibido. Tá? O chinês comum, ele não pode... Ele vai preso, assim? Vai pro campo de concentração? Ou até morre. Na China eu não... Morre? Não pegaram o cara. Não pegaram o cara. Aquele cara daquele site gigante lá. Chinês que... do Alibaba. Alibaba. Não pegaram o cara, deram um corretivo no cara. Mataram ele. Não mataram, mas o cara não voltou bonzinho. Ele sumiu 3 meses. Parece que... Ficou 3 meses, sumiu. Não, ele passou por uma... Ninguém bateu nele. Ninguém torturou ele, porque comunista não faz isso. Eles o reeducaram. Ele passou por uma reeducação. Entendeu? O comunista, ele gosta de reeducar as pessoas. Né? Então ele passou por uma reeducação, ele voltou mansinho. Imagina você ser reeducado lá na China. Eu acho que você volta de lá com uns 80 quilos. Se você passar por uma reeducação lá na China.